Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Hoje nós vamos ter uma live mais que especial com a Cláudia Rossini, que já está aqui e ela é nutricionista especializada em menopausa e ela sabe de coisas que aliviam todos esses sintomas. Vamos lá? Deixa eu chamar aqui a Cláudia. Ops! Já adicionei a Cláudia. Oi, Oi, Denise! Cláudia! Boa Tudo bem? noite! Tudo ótimo, você? Ótima! Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Fico muito feliz. Obrigada eu pela confiança, por trazer esse conteúdo aqui para as suas seguidoras, um conteúdo Ai, que super bom! relevante, né? Tô bem feliz Ai, mesmo. que bom! Cláudia, eu li que você entrou aos 30 anos na menopausa. E eu Foi. gostaria que você contasse um pouquinho da tua experiência e da tua trajetória profissional. E depois a Então gente vai vamos ter lá. que responder umas perguntas aí. Legal. Bom, então assim, deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Eu sou Cláudia, tá? O que a Denise colocou ali com relação à menopausa, o que aconteceu, né? Na verdade, assim, então vamos pegar toda a história, vamos misturar as duas porque elas se misturam muito, né? Não tem como separar. Tá. Eu me formei na nutrição tem 16 anos, então eu terminei minha faculdade em 2003, me formei em 2004, só que eu fui para a área de produção, na área de produção de cozinha industrial, merenda escolar terceirizada, né? E lá, tudo que interessava era parte de custo, era parte de cálculo. Eu tinha feito uma especialização em obesidade e emagrecimento, atuei um pouquinho na área clínica, mas assim, o que demandava mesmo, eu acabei caindo numa área comercial, então era cálculo de custo, eu fui fazer uma pós-graduação em administração. Eu me distanciei da nutrição raiz, sabe? Da essência da nutrição. E isso foram mais ou menos uns 8 anos. Então, nesse momento que eu me distanciei do trabalho como nutricionista, como a essência da nutrição, eu também distanciei muito a nutrição do meu cuidado, do meu corpo. Uhum. E isso, ao longo dos anos, foi acarretando uma bagunça hormonal de todo tamanho. Então, quando eu cheguei com 30 anos e eu estava num estágio onde eu tinha, acho que eu tinha hoje, considerando hoje, eu tinha 8 ou 10 quilos um pouco a mais do que eu peso hoje, né? E assim, eu tava numa instabilidade de humor muito grande. Era muito interessante, assim, era como você habitar um corpo que não é seu. Você é uma pessoa Uhum. bem disposta, você é uma pessoa otimista, você é uma pessoa que empreende, você é uma pessoa que realiza e de repente aquilo tudo some, né? Então, o primeiro passo que eu tomei foi assim, foi sair dessa vida de alimentação industrial, né? Onde eu realmente não tinha função, como nutricionista, eu não exercia essa função. E foi interessante porque foi um período assim de resgate, né? Então eu até tentei uma outra profissão. Eu tive assim alguns passos de desistir da nutrição. E aí foi quando eu voltei a morar em Joinville, que é a cidade que eu resido até hoje. E aí eu encontrei uma moça que tinha uma academia só para mulheres. E aí já Hum. começou a encaminhar. Eu voltei para a área clínica e eu comecei atendendo exclusivamente mulheres. Na época, mulheres de todas as idades. E nesse meio período eu fui descobrindo o que estava acontecendo comigo, né? E à medida que eu ia estudando a nutrição também e aplicando em mim, enfim, então comecei a fazer cursos, trabalhei com a área da estética também. E nesse meio tempo, eu fui em algum congresso, eu realmente assim não lembro como eu cheguei até essa propaganda do congresso, sei lá, eu acredito que são coisas assim do universo, né? O universo conspirando. Sim, com E eu lembro certeza. que, e eu lembro que nessa ocasião eu fui para São Paulo, então era um evento que falava sobre medicina, a nutrição e estética anti-idade. E eu achei Certo. super legal, super. E naquela ocasião foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre disruptores hormonais da mulher e a primeira vez que eu ouvi falar sobre modulação hormonal bioidêntica. E aquilo me despertou um super interesse, só que eu não sabia nada.
Então, o que que eu fiz? Fui lá, comprei alguns livros, voltei para casa e comecei, né? Me dediquei a estudar. E nessa leitura, eu comecei a encontrar diagnósticos, assim, de alteração hormonal, de menopausa precoce, de climatério precoce, de mulheres com 20, 25 anos, 26 anos, com perfil hormonal muito parecido com uma mulher chegando na fase da menopausa. Então, eu fiz meus exames, levei para avaliação de uma nutróloga e ela falou, Cláudia, ela disse, eu nunca me esqueço, Cláudia, o que você pode fazer de mais maluco na sua vida hoje é ir para a igreja 2 vezes ao dia, ela falou. Porque os seus hormônios estão completamente desregulados, ela disse assim. Então, são hormônios sexuais, são hormônios da parte de insulina, da parte de grelina e leptina, que é hormônio de fome e saciedade. Então, realmente existia um desequilíbrio. Alteração de intestino, então eu tinha baixa absorção de vitamina B12, o que dá muito cansaço, que dá muito estresse, falta de vitamina D, então você tem baixa imunidade, muita inflamação, sabe? Enfim, então foi todo um trabalho de resgate. Só que ela, além de resgatar a minha saúde, ela também falou assim pra mim, a solução dos teus problemas realmente está na tua mão. Porque não adianta de nada você fazer um tratamento, você fazer uma reposição, né? Se primeiro, foi uma das condições, né? Se primeiro você continua tomando a pílula anticoncepcional, que na época eu tomava de forma intermitente, de forma continuada, perdão, e se você não cuidar da sua alimentação. Então, o primeiro passo foi reaver a minha alimentação enquanto nutricionista e enquanto pessoa, né? E esse cuidado com a alimentação, ele foi muito incrível, porque na época o meu marido também entrou, né? Eu falei assim, olha, eu preciso fazer isso por conta da minha saúde, eu quero mudar essa realidade. E assim, eu vejo que você também precisa, mas você tem que querer. E ele quis. Uhum. E foi muito legal, assim, sabe? Ah, Essa muito parceria foi bom. muito importante. Foi muito importante porque às vezes um se priva de alguma coisa, né? Ou abre uma exceção, enfim. Então foi legal porque caminhou junto. E eu lembro de uma coisa que ele falou pra mim assim: aqui onde a gente mora tem muitas escadas. E foi bem o ano que a gente veio aqui pra casa. E ele falou assim, Cláudia, quando ele emagreceu 5 quilos, ele falou assim, Cláudia, eu sinto que pra subir as escadas tá sendo melhor. E aí ele deu continuidade, na época o Davis reduziu quase 25 quilos. Foram 24 quilos que ele reduziu. Nossa, Muito peso, né? Muito peso. muito, muito. E na mesma ocasião a gente decidiu também que eu então não tomaria mais anticoncepcional. E ele, como a gente não queria ser pai e mãe, né? Ele acabou optando pela vasectomia. Foi uma conversa bem Uhum. interessante que a gente teve também. Porque assim, eu comecei a perceber que eu estava anulando o meu ciclo menstrual, né, mensalmente. Ah, porque eu Sim. não, porque você quer ir à praia, porque você quer ter estabilidade de humor para trabalhar, porque isso, porque aquilo, e você passa uma vida inteira negando o teu ciclo menstrual. E aí, Sim. quando chega na fase da menopausa, você se assusta porque deixou de menstruar, se assusta porque não está mais fértil, né? Então, é uma coisa muito interessante, mas é um chamado, sabe, Denise, do momento. Eu acho que cada mulher tem o seu momento. Cabe a Sim. nós, enquanto profissional, alertar, trabalhar todo esse tema, né? Mas é que cada uma tem o seu momento. Eu acredito que se lá pelos 25 anos, né, me falassem que eu não deveria consumir minha pílula anticoncepcional, que o ciclo menstrual é extremamente importante para a mulher, eu não entenderia. Então hoje, o meu trabalho ele é tão focado nas mulheres do climatério e da menopausa, porque eu entendo que elas estão procurando alguma resposta e elas têm maturidade suficiente para entender que é fisiológico, que é natural da mulher menstruar, como é natural da mulher cessar o período da fertilidade dela, parando o sangramento mensal, parando de menstruar. Então é algo que enquanto a mulher viver em combate com o ciclo menstrual, viver em combate com o processo da menopausa, isso só faz mal para ela. E Sim. atrasa muito tempo da vida dela, porque a maturidade é um processo muito lindo, é um processo muito intenso, né? E eu costumo dizer para as mulheres também assim, o meu plano hoje é ser uma centenária muito feliz e muito saudável. Opa! Então, o que que eu vou... É uma meta ousada, mas é minha meta. Então, o que que eu vou fazer para chegar até lá? Com certeza é a minha alimentação que eu tenho que cuidar, é o meu estilo de vida, né? Não é só o que a gente bota para Sim. dentro enquanto comida, mas o que a gente bota para dentro enquanto sentimentos, enfim, tudo que a gente faz na nossa vida é muito importante. Então chega um momento que você vai lá e você faz uma atuação, você vai mudar aquela realidade. Então isso aconteceu para mim na dor.
num primeiro momento, não foi no amor, né? E Sim. num segundo momento eu comecei a olhar para trás e comecei a entender que fazia sentido tudo aquilo que eu tinha vivido, para hoje então tá tão direcionado o meu olhar para as mulheres que estão entrando na maturidade e para aquelas mulheres que querem se preparar para viver a maturidade de uma forma bem saudável. Então essa minha história com o processo da menopausa, né? Então foi um climatério precoce que eu consegui resgatar meu ciclo menstrual e por isso assim esse carinho enorme que eu tenho de trabalhar com as mulheres, de dizer, caramba, eu sei o caminho, né, bioquimicamente falando, mas eu também tive uma experiência muito próxima do que é você se sentir uma estranha no seu organismo, no seu corpo. Sim. Né? Então, esse é o sentido hoje do meu trabalho. Ele tem uma conexão muito com o que eu vivenciei, mas pensando também na construção aí de uma centenária bem saudável. Ah, isso é super importante. E hoje em dia não é difícil chegar aos 100 anos, né, Cláudia? Hoje em dia tá Exato, exato. fácil. É só tomar alguns cuidados. Ô, Cláudia, antes de abrir para perguntas, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, Por graças favor. a Deus, eu brinco com as meninas e falo que eu fui abençoada. Eu não tive sintoma nenhum. Talvez a única coisa que tenha ocorrido é que eu engordei um pouquinho, mas logo perdi. Mas eu não tive calor, eu não tive insônia, eu não tive nada. Eu simplesmente parei de menstruar, acabou e pronto. Foi isso. Mas eu sei que pela alimentação, as mulheres conseguem minimizar esses sintomas, né? Sem dúvida Porque alguma. muitas dizem para mim, como foi uma coisa que eu não passei por isso, eu não consigo avaliar. Bom, eu vi a minha mãe. A minha mãe daqui para cima era um fogacho que dava pena, ela ficava vermelha, ela suava em bicas e era horrível. E eu lembro que eu olhava para minha mãe e eu falava, eu não vou ter isso. E ela falou para mim, vai, filha, todo mundo vai ter. Eu falei, não, eu não vou. Eu acho que tanto eu falar, eu não tive. Mas muitas mulheres reclamam do quê? Assim, elas ficam mais estressadas, diminui o apetite sexual, acabam tendo problemas com seus parceiros, né, por causa disso. Os benditos calores, insônia, enfim. Você melhor do que ninguém sabe bem o que é isso. E através da alimentação, a gente consegue minimizar esses sintomas? Consegue. Consegue Ó, sim. tá vendo? Consegue, é possível, tá, mulheres? É possível. Então, assim, primeiro passo, o que é muito importante as mulheres entenderem em qual fase elas se encontram, tá? Então, por exemplo, eu, Cláudia, estou com 39 anos, eu estou na fase da pré-menopausa. Então, é muito importante que eu me prepare, que eu entenda, né, que eu conheça o meu histórico familiar. Por exemplo, a minha mãe, ela teve uns leves fogachos, mas eu lembro que assim, a mentalidade dela em relação à menopausa foi uma coisa muito bacana. Eu estava com 13 ou 14 anos e ela falava: "Não, eu sei que é a menopausa chegando, vai passar". Entende? Então, assim, essa relação de entendimento com o meu corpo e de aceitar o natural já é uma barreira que você quebra que é muito legal. Porque aí você vai se interessar em arrumar soluções e não ficar encontrando qual que é o prejuízo, qual que é o culpado, qual que é o. Né? Então, assim, Sim, você foca na solução do problema. Então, qual que é a causa? A causa é uma questão da mulher, uma questão da vida reprodutiva dela, do ciclo reprodutivo dela se encerrando. Então, assim, as mulheres que estão na pré-menopausa, elas têm uma possibilidade de se preparar para passar por esse período de forma tranquila muito maior, né? claro. Depois dessa fase, e eu já vou explicar um pouquinho da alimentação. Depois dessa fase, eu tenho a fase do climatério. A fase do climatério normalmente se dá entre 40 e 50 anos, que é a fase onde a gente começa a ter essas irregularidades do ciclo menstrual, onde começa a diminuir o desejo sexual, aonde a gente começa a sentir que de manhã a gente acorda se achando linda, maravilhosa, e à noite a gente está meio deprimida. Então, existe uma oscilação hormonal que tem tudo a ver com o processo alimentar. Depois a gente tem a marca da menopausa propriamente dita.
Normalmente, as mulheres brasileiras, elas param de menstruar entre 51 e 54 anos. Essa é a média, tá? E pode ser uma menopausa tardia, depois dos 56, e uma menopausa precoce, ela ocorre antes de 40 anos. É possível? É possível acontecer, tá? Tem a menopausa também, que é induzida através, por exemplo, de forma artificial. Ela é induzida, então, porque a mulher passou por uma cirurgia de esterectomia total, porque a mulher fez um tratamento quimioterápico e cessou o ciclo menstrual dela, então isso também existe. Então, o primeiro passo é a gente entender em que fase a gente está e como a gente vai tratar dessa fase. Segundo passo é eu entender qual que é o meu maior problema. Então, por exemplo, mulheres que têm fogachos, mulheres que têm os calorões. O que é importante para essas mulheres? Entender quais são as especiarias que aumentam, né? Então, faz vasodilatação, termogênese. Então, tem que tomar um pouco mais de cuidado com os temperos, especiarias, por exemplo, uma pimenta, né? Eu tenho que correlacionar com o que está acontecendo com o meu corpo. Isso é uma questão de autopercepção. Então, quando eu noto isso e eu consigo relacionar com alguma coisa que eu consumo, com alguma coisa que eu como, é muito positivo que você comece a ter controle. Porque, às vezes, para mim, o gengibre vai dar um calor, vai aumentar a minha capacidade termogênica. E para você não vai fazer efeito nenhum. Então, nesse momento de individualidade, ela é muito importante. Né? Outros fatores que a gente pode fazer para reduzir, principalmente calorões, que é uma reclamação quase que unânime das mulheres, assim, é a questão do jejum, um jejum fisiológico. Então, assim, você ter uma pausa entre o seu jantar e o seu café da manhã de 12 horas. A partir do momento que eu não demando energia para o meu processo digestivo, eu deixo todo o meu organismo mais tranquilo. E isso é fisiologia. Dentro do que a gente estuda de jejum intermitente, errado é a gente não dar esse espaço de tempo. Na verdade, a gente nem considera um jejum. A gente considera uma disposição fisiológica da parte alimentar. Então, é natural a gente deixar uma janela de 12 horas entre jantar e café da manhã. Isso melhora muito os fogachos noturnos. Uma outra atenção que a mulher precisa ter nesse período, quando ela se identificou na fase, é a questão do sono. As mulheres não estão atentas para quando começa o processo da insônia e elas acreditam que é estresse, porque está na quarentena, é qualquer problema relacionado, enfim, mas elas não conseguem entender, poxa, eu estou com mais de 40 anos, estou com 43 anos, comecei a ter uma dificuldade para dormir, ou então eu durmo e depois acordo e balanço na cama para lá e para cá. Será que não é o momento de eu investigar como está a minha situação hormonal? E aí essa mulher decidir, eu vou considerar fazer uma reposição hormonal bioidêntica, eu vou só escolher fazer um controle hormonal fitoterápico, com fito-hormônios, tudo isso é possível. Então, quanto mais munida de informações eu tiver, mais a minha mais as minhas possibilidades de escolha elas aumentam. Então, isso é muito interessante. Então, na alimentação, o que é básico? Quanto mais a gente se alimentar de alimentos in natura, quanto mais peladinhos eles forem, menos rótulo para esses alimentos, melhor a vida inteira. Mas em especial para a mulher que entra no período do climatério e da menopausa. Quando eu falei para vocês, comecei contando a história, eu falei de um termo que eu ouvi a primeira vez, que são os disruptores hormonais. Então, imagina que esses disruptores hormonais são agentes químicos. Então, assim, hoje a gente pega algum alimento, algum negócio alimentício industrializado, você não vê mais nome como ingrediente. Você vai ver INS, algum nome, algum número, perdão. Então, assim, você vê que é um emaranhado de industrializados. E quando ele entra em contato com o nosso corpo diz assim, meu Deus, eu não sei o que é isso, eu não sei como administrar. E muitas vezes ele entende que é um processo hormonal e ele trata isso, são xenobióticos que a gente chama no nutricionês, né? Mas os disruptores hormonais. E aí vai acontecendo uma bagunça em função de tanta toxina que a gente vai depositando ao longo dos anos, de tanta química, e o organismo ele tenta responder, mas ele não consegue. E aí essa bagunça, onde muitas vezes a mulher está lá com 45, 50 anos e ela entende que ela está em depressão. Quando, na verdade, ela está intoxicada de tanta química no corpo dela. Então, se fosse para a gente falar de uma forma genérica, quando você avaliar, vamos imaginar uma balança, né? 2 pesos aqui, a balança do direito, a balança da nutrição. Vamos imaginar que, de um lado, eu coloco os alimentos in natura. Então, frutas, verduras, legumes, feijões, os tubérculos, ovos, carnes, tá? E do outro, eu vou colocar o biscoito, que é fit, o biscoito integral. Eu vou botar o salgadinho, eu vou botar
o requeijão light, eu vou botar o refrigerante diet, eu vou botar o pacotinho de suco industrializado, entende? Então, por mais que se faça um apelo que é diet, que é light, que é isso, que é aquilo, a grande verdade é que, eu costumo dizer, a verdade é simples. A verdade está na simplicidade, a verdade está na terra, está naquilo que está mais barato lá na feira. Então, assim, as pessoas se envolverem com o processo de alimentação é básico para que elas tenham uma resposta benéfica para o organismo delas. Então, isso para a mulher, para toda a família, eu acho muito lindo quando as mulheres começam a praticar dentro do programa Menopausa Feliz, que elas estendem isso para a família, é muito interessante, é uma descoberta muito poderosa. Os resultados em relação à saúde são visíveis. Quando você faz isso por 7, por 10 dias, e você começa a perceber que as dores de cabeça reduzem, a enxaqueca reduz, você quer mais do mesmo. E aí se torna um Verdade. hábito você se alimentar bem, É verdade. tá? Talvez aí, então, esteja a resposta para mim, porque eu sou vegetariana, a minha mãe também era. E Uhum. hoje em dia, eu sou safada, porque refrigerante eu não tomo, mas de vez em quando você compra um biscoitinho, uma coisinha assim. Mas na minha casa, até hoje, não entra enlatado. Tá, Ali, show. aliás, eu acho que não entra nada. Porque quando eu compro ervilhas, eu compro congeladas, Tá, tá? Eu não ok. Há gosto de quantos anos, conservas. Denise? Há quantos anos você é Imagina, eu vegetariana? tenho 63. A minha mãe já era assim. Então, eu casei muito menina. Eu casei com 17 anos e nem grávida não estava. Uau! É, Uau! então quer dizer, mas no começo do casamento alguma coisa bagunçou, que acabava comprando umas coisas que não deveria. Mas com certeza eu voltei para esse tipo de alimentação há 20 anos. Que Com legal! certeza. Então pode ser que tenha sido isso que tenha influenciado. Você é praticante de yoga? Não, eu sou Não? preguiçosa. Não, mas é. Minha filha faz yoga e ela vive me falando, só que ela faz yoga às 7 horas da manhã e às vezes aqui tá um baita de um frio, eu falo, ai, pelo amor de Deus, né? Porque é bem característico, né, das pessoas que entram na linha do yoga se tornarem vegetarianos, né? Então, assim, tem todo um processo, Ah, mas só a não, mas alimentação. isso já veio da minha mãe, sabe? Que A minha mãe legal! já era, né? A minha filha é vegana, aí eu acho muito complicado, mas enfim, tudo bem, cada um na sua, né? Mas a questão não é ser vegetariana, a questão é que isso que você colocou, quanto menos conservantes, quanto menos industrializados, e aliás, as carnes, muitos hormônios, Total. muito antibiótico. Quer dizer, eu acho que isso tudo vai acumulando no organismo. Sem dúvida, influencia. Talvez, Influencia total. talvez, eu estou te falando Tem uma baseada no que influência. você As falou. mulheres, as mulheres que eu conheço, tá, de atendimento individualizado, que eu acompanho o processo e que não tem sinais e sintomas, em geral, eu vou dizer assim, eu não consigo fazer uma estatística precisa, tá? Mas eu vou dizer que mais de 60% são vegetarianas, que passam pelo processo da menopausa de forma tranquila. Ovo-lacto-vegetarianas, em geral, isso. Sim, sim. Tá? Uma coisa que eu não consigo abrir mão é do leite. Tá, ok. É uma grande Uhum. dificuldade minha. Mas ovo também não como. Enfim, o meu Tá. problema é leite e queijo, que eu amo queijo de paixão, né? Mas, então isso é muito interessante, porque muitas mulheres, para mim, na página do Facebook, lá na página do Facebook, Cláudia, tem mais de 240 mil amigas que eu falo. Elas dizem, Tá. Denise, eu não consigo me maquiar porque eu transpiro demais. Sabe? Aí eu fico imaginando, né, na época que era da minha mãe. Então, se tiver como aliviar isso para elas, seria glória, porque Tá. é triste, né?
Sim, é inconveniente, né? É inconveniente você tá, às vezes você vai sair, alguma coisa assim. Existe dentro da fitoterapia, aí é muito trabalhada a questão da fitoterapia, tá? Sim. Então tem uma plantinha que ajuda muito, na verdade assim, a gente usa como um ativo, uma tintura, ou até como um manipulado, enfim, que é a Simicífuga racemosa, é o nome científico dela, tá? E o que que É. ela faz? Ela cuida muito, ela trabalha a questão dos fogachos também, e ela cuida muito da instabilidade de humor, que isso também interfere muito nessa questão dos calorões, as questões emocionais, porque às vezes você tem uma perda, às vezes você tem um fator de estresse no seu trabalho e você começa a transpirar. Né? Então, Sim. isso potencializa, tá? Isso seria uma forma de a gente fazer. Dentro da alimentação, a gente tem os fitoestrógenos, tá? Que a gente Hum. poderia considerar aqui um forte fitoestrógeno, a gente poderia considerar o próprio inhame. Só que o que é interessante? A gente sempre pensar nisso de uma forma individualizada. Por exemplo, a mulher que já teve algum tipo de câncer, a mulher que tem predisposição, ela precisa ser acompanhada. Porque apesar de ser uma origem vegetal, ele tem potencial muito grande, né? Ele reverte algumas situações. Então a gente tem que ter todo esse cuidado do equilíbrio. Outras fontes legais para a gente estar utilizando, por exemplo, tem o tofu, tá? Que tem Ah, sim. fitoestrógenos, né, da soja. O tofu, o miso também, que é da soja fermentada. Sim. Então, sempre procurar uma base orgânica, que a gente sabe que hoje a gente tem muita soja, né, transgênica no nosso país, então ainda tem produtores orgânicos, a gente pode estar utilizando e consumindo. Agora, essa avaliação, ela precisa ser feita, sabe? Será que eu dou todo dia? Será que eu tenho que ter um equilíbrio? Tem histórico de câncer na família? O que a gente pode usar, o que não pode? Vamos fazer uma suplementação específica? Às vezes as pessoas pegam uma dica, né? Eu sempre costumo dizer que as lives, elas são para dar um estalo na gente. Não são Verdade. prescrições, não são, né? Não são nada disso. Mas assim, você tem um estalo, você vai, puxa, eu poderia conversar com a minha nutricionista, eu poderia conversar com o meu médico e tentar esse método, né? Dentro da fitoterapia e ver como é que eu me sinto. E aí você ser Uhum. acompanhada. Porque apesar de fitoterápico, você tem que dar sempre um intervalo entre o uso, né? Entre um uso e outro. Então, da mesma forma, como eu não indico, por exemplo, tudo bem, a gente vai consumir agora inhame na nossa alimentação, a gente vai ter a soja na alimentação todo dia? Não, não tem necessidade disso. A gente pode intercalar com outros superalimentos, né? Então, Uhum. por exemplo, a gente tem feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, as leguminosas de uma forma menor, mas elas também vão ter os fitoestrógenos, como tem a soja, por exemplo, né? E é muito legal a gente consumir esse tipo de alimento no período da menopausa, principalmente no climatério, que as mulheres ainda têm um ciclo irregular, para melhorar a oferta e o aumento da serotonina. Eu vejo muitas mulheres entrando assim em compulsão, entrando em, sabe, aquela vontade extrema de comer, principalmente da tarde para a noite, e isso acaba refletindo na dificuldade do sono, porque a gente tem uma queda brusca no hormôniozinho chamado serotonina. Então a gente Uhum. consegue colocar ele na nossa alimentação, a base dele para ser produzido, que é o triptofano, a gente consegue colocar através do feijão, da lentilha, da ervilha, do grão de bico, da soja, né? Então, diversificar a forma. E também, assim, não precisa ser todo dia feijão com arroz. Eu posso um dia fazer o feijão, no outro dia eu posso fazer o feijão branco como uma feijoada de frutos do mar, no outro dia eu posso fazer um falafel, né? Então eu vou mudando eu vou Sim. fazendo um amiguinho de feijão. Então a gente vai mudando a técnica dietética para não entrar numa monotonia. Porque eu sei que comer todo dia a mesma coisa também não é legal. Pode ser prático Claro. num primeiro momento, né? Mas não é legal. E tudo dá para fazer com muito sabor. Mas vai precisar desse envolvimento e a prática da cozinha ela é uma coisa super reveladora, né? Ela vira uma terapia. Eu sou suspeita para falar, mas assim, a semana que eu não consigo cozinhar, eu fico muito assim, não vou dizer irritada, mas muda muito o meu comportamento. Então eu, Cláudia, sinto a necessidade de estar com a mão na massa, literalmente, né? E aí quando você vai parar para pensar, todos os temperos que você usa na comida, você já está fazendo uma aromoterapia ali naturalmente. Você tem o alho, Também. você tem a cebola, né? É Então tem todo verdade. esse envolvimento com a prática, com o fazer a alimentação, tá? Então, Uhum. os calorões, eu diria isso, uma alimentação mais baseada nos fitoestrógenos, tá? A gente pode ter suplementações específicas em 45, 60 dias e alternando, tá? A gente não ficar com uma suplementação continuada. E a oferta das leguminosas, que eu acredito que também vai ajudar bastante. Sempre deixando de demolho também, isso é muito importante, né? Principalmente os vegetarianos, deixar pelo menos 8, 12 horas de molho para tirar as propriedades antinutricionais para que a gente absorva tudo de melhor daquele alimento.
tá? Ah, quer dizer que, por exemplo, o feijão que eu costumo colocar de molho de manhã para fazer na hora do almoço, então o certo seria pôr à noite. Isso. Aqui em casa, eu vou ser bem honesta com você, aqui em casa eu deixo de 12 a 24 horas e vou trocando aquela água. Tá. Aquela espuminha branquinha que fica em cima das leguminosas, Ah, normalmente ela tem relação com as propriedades antinutricionais do alimento. O que que significa isso? Na natureza, é como se fosse um defensivo natural dele. Então, tá. quando a gente colhe, a gente teria que tirá-lo. E também reduz a formação de gases, então a digestibilidade é melhor, né? Então você aproveita melhor a questão de ferro, questão de micronutrientes, vitaminas, minerais, né? Então Aham. são detalhezinhos pequenininhos E que fazem fazendo você faz diferença. É toda a diferença. verdade. Toda a Ô, diferença, Cláudia, tá? a gente tem mais ou menos 30 minutos de live. Tá, Vamos ok. tirar algumas dúvidas do pessoal? Vamos interagir, vamos sim. Vamos tentar ver se eu consigo voltar aqui algumas perguntas, mas é Tá? muita coisa. Olha, a Marta diz assim, ó, comecei a fazer reposição hormonal há 3 meses, mas por causa da idade, 62 anos, o médico suspendeu e eu sofro com os efeitos da menopausa. Tá? Olha só que interessante. Existe uma janela de oportunidade que é chamada, né, entre a mulher menopausar, a mulher parar o ciclo menstrual dela e a reposição hormonal. Ou ela vem antes, ou ela venha pelo menos 1 a 2 anos após o período após o início da menopausa. Isso é uma conversa que você tem que ter muito franca com a pessoa que vai fazer, porque todos os tratamentos existem prós e contras, inclusive o tratamento à base da fitoterapia, da nutrição alimentar. Então, assim, tem mulheres que são extremamente sensíveis a você fazer, sei lá, uma tintura de simicífuga, como eu falei antes, tá? Hum, Tem mulheres que vão fazer reposição hormonal, mesmo fazendo reposição hormonal, elas não têm uma boa resposta. Então, quando a gente chega nessa fase, a gente tem que ir por tentativa de erro e acerto. Então, o que que eu sugiro para ela? Como o médico suspendeu, tem que entender qual que é o motivo pelo qual ele suspendeu, né? O sim, real motivo, e aí começar a trabalhar. Porque, por exemplo, sem ter um motivo real, o que que eu posso falar para ela? Ela pode se dedicar à parte da alimentação, dos fitoestrógenos, né? Ela pode melhorar essa questão. Agora, eu não posso chegar e dizer para ela, olha, toma tal suplemento, né? Ou procura saber desse suplemento, porque eu não sei qual a verdadeira causa pela qual ele claro. suspendeu essa suplementação. Então, isso é importante a gente dizer. Por exemplo, nós estamos aqui em 100 mulheres, tá? Dessas 100 mulheres, se a gente fizer 3 grupos, dentro desses 3 grupos vão ter comportamentos muito distintos. Eu posso Sim. ser sensível a uma planta e você pode ser responder totalmente de forma negativa à suplementação, à terapia de reposição hormonal. Então, sim, nesse momento, gente, é uma tentativa de erro e acerto. E a gente vai ter que ter muita paciência com isso, tá? Principalmente para quem já está na fase do período ali, que já está na menopausa. Quem está antes, quem está no climatério, quem está na pré-menopausa, consegue fazer um pré-preparo para passar por esse Claro, é período. muito mais fácil, né? É melhor Exato. prevenir do que depois remediar, né? Exatamente, Tudo na exatamente, vida, né, tá? Cláudia? Tudo, tudo. Ah, Prevenir é tudo, gente. é tudo. Deixa eu ver aqui. Se a gente encontra. Ai, meu Deus do céu. Pera. Se você encontrar, Hum, você pode falar. Estou tentando ó. achar aqui. Ó, a Valéria tá falando aqui, ó, eu fiquei na menopausa aos 50 anos. É bem a idade média, bem comum acontecer, tá? Bem comum, Aham. tá? Ah, ó, a Janete, ela já está nessa, porque ela falou que ela está na menopausa há 5 anos, não faz reposição de hormônios com remédio, apenas alimentos. Já está indo Show, bem, né? A, show. Tempone Leal, ela disse assim, eu gosto de comer doces, não consigo parar. E aí, a minha ex-amiga Mônica Jorge, do Rio de Janeiro, falou, conta do creme de leite com açúcar, porque às vezes, você não sabe o que eu faço. Não é todo dia, claro, que senão eu estaria enorme. Mas, gente, creme de leite com açúcar e come tudo, entendeu? Aí eu fico feliz da vida.
Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do açúcar, da nossa relação de carinho, né? Mas assim, ó, mulheres, é muito comum esse desequilíbrio hormonal, é muito comum a gente gerar uma certa tendência ao doce, né? Por quê? Porque a Sim. gente tem uma queda da serotonina, que é o hormôniozinho que eu brinco do uhul, do bem-estar, né? De estar tudo bem. Então, quando ele cai, para levantar, para deixar ele lá em cima e a gente se sentir bem, a gente normalmente quer alguma coisa de resposta rápida. E o que que é resposta rápida? O que que faz aumentar a glicose, o açúcar do sangue? Açúcar, né? Então a gente acaba procurando o chocolate, o docinho, o bolo. Não tem nada de errado nisso. Só que isso, como a Denise falou, não é sempre. Mas, Claro. gente, né? Se isso vira um hábito, a gente tem que procurar a causa dele. E a causa pode ser Sim. um desequilíbrio hormonal, pode ser uma insulina muito alta, tá? Pode ser um hábito alimentar de eu comer muito pão, macarrão, pizza, que são alimentos que aumentam muito a insulina. E aí eu Sim. tenho um desequilíbrio nesses hormôniozinhos da fome e saciedade, eu tenho dificuldade de parar em comer. Tá? Então é bem interessante a gente se perceber. O que que é o normal? Ah, uma, duas vezes na semana eu sinto isso, ok. Ah, Agora todo dia, não. Imagina se eu fizesse essa né? loucura uma vez ou duas na semana, eu estaria morta. Deus o livre. É porque é uma bomba, entendeu? É. Não, não, não tem o que dizer, Não, né? é Não uma tem como bomba defender o creme de que leite você com sabe açúcar. que é uma bomba e vai e faz, né? Ai, não, Ai, legal. mas eu acabei de perder uma amiga agora, viu? É. Que me fez falar isso. Ai, meu Deus. Que Olha, mais que a a gente tem Ana aqui? está dizendo o seguinte, que ela tem 60 anos, nunca tomou hormônios, cabelo e unhas muito fracas. Tá? Olha, eu vou falar para ela o seguinte: é importante que ela observe, quando for fazer o examezinho de sangue dela, pedir para avaliar vitamina D, tá? E vitamina B12, vitamina do complexo B. Normalmente tem uma relação com esses dois itens. E isso também pode ser algo comum para quem não consome carne vermelha, né? Onde a gente tem uma disposição maior de zinco, onde a gente tem uma disposição maior das vitaminazinhas do complexo B. Então, o que que é importante eu avaliar? E se esse for o caso, eu não tolero bem carnes e tudo mais, talvez tenha que suplementar até chegar num nível normal e aí definir quais as fontes que eu vou consumir para equilibrar. Uhum. Normalmente, quando a gente chega nesse período, mulheres da menopausa, é importante a gente fazer uma suplementação para equilibrar. Por exemplo, eu estava com deficiência de, sei lá, vamos botar vitamina D. Ah, tem Tá. fontes alimentares? Não tem fontes alimentares o suficiente para conduzir, para resgatar uma pessoa de uma deficiência de vitamina D. Exposição solar, ok. Se você tiver exposição solar diária, aquele compromisso tal, vai monitorando, ver se aumenta. Mas em muitos casos a gente precisa fazer uma suplementação, tá? E aí, depois disso, a gente vai equilibrando. Através de estilo de vida, alimentação, peguei a Uhum. vitamina D, que na verdade é um hormônio, né? Mas em geral, quando a gente pega qualquer outro tipo de vitamina, a gente equilibra e depois mantém com as fontes da alimentação para manter ela estável. Mas muitas vezes a gente vai precisar de um suporte nesse momento da menopausa, tá? Tá. É, vitamina D, inclusive, eu tomo, porque eu fujo do sol. Sim. Então, eu tomo, mas eu tomo a que você compra, Depura. Tá, Duas gotinha. gotinhas Aham. todo dia. Porque, inclusive, Tá. falta de vitamina D provoca câncer, né, Cláudia? Também. Tem Câncer, aí. imunidade baixa, né? É. Cognitivo, o estado cognitivo também, como complexo B, a parte onde quando a gente começa a consumir muitos alimentos refinados, muitos alimentos com açúcar, a gente também, como a gente pegar um açúcar e colocar na panelinha e ele derreter, que a gente chama aquilo de glicação, né? Aquele caramelo, Sim, isso sim. também acontece com a nossa relação cérebro e o consumo alimentar. Então, às vezes eu estou fazendo um emaranhado lá dentro do meu cérebro e eu começo a ter dificuldades de memória, né, de percepção. Então, a gente tem que olhar com carinho a questão da insulina, para quanto antes a gente pegar, a diabetes é uma doença muito silenciosa. Quanto antes eu pegar, mais cedo eu trato, Sim, é tá? verdade. Olha, a Lúcia diz o seguinte: eu sinto dores, sinto dores nas articulações fortes desde que entrei na menopausa em 2012. Tem relação? Dor Tem, na pode ter. articulação com a menopausa?
Pode ter, ela pode estar com sobrepeso, ela pode estar com uma deficiência de cálcio, ela pode estar com deficiência de vitamina D. Que mais? Ela pode ter tomado por algum período, a gente não sabe, mas uma estatina, que são aqueles remédios que prometem reduzir o colesterol, né? Então pode ser um efeito colateral, tem várias situações. Então por isso que eu falo, a individualidade ela é muito importante, você entender o histórico dessa pessoa, tá? Uhum. Não necessariamente porque entrou na menopausa vai ter dores articulares, mas o histórico dela de longa data, chegando na menopausa, onde ela tem mais uma bagunça hormonal para ser resolvida, tudo aquilo berra, tudo Tá, aquilo fica aflorado, tá? Mas certo. pode ser. Uma coisa muito legal para dores articulares que a gente utiliza como suplementação é a coenzima Q10, que dá um resultado muito legal para dores articulares. E outra situação também interessante é a retirada de alimentos que são ricos em glúten. Então, o trigo, o centeio, a aveia, a cevada, né? Então, isso é muito legal que a gente retira e já dá uma resposta muito melhor para esse organismo. Aí vai me perguntar o que que come, né? Então aí é legal a gente colocar, por exemplo, tubérculos, né, como raízes. Então, ao invés de eu consumir uma fatia de pão no período noturno, eu vou lá e consumo uma mandioca cozida, uma abóbora assada, né? Tá, Alguma coisa assim. Então, tem várias opções, tá? Mas é importante a gente entender de onde vem tudo isso, tá bom. Vamos lá, tá? ver outras. Coitada. A Eunice diz o seguinte: eu parei de menstruar com 44 anos, mas esse calor não passa nunca. Gente, eu morro de Saúde. pena desse negócio de calor, viu? Ó, a Eunice falando de hoje, ela tá com 57. Tá? Então Quer dizer, ela tem tá com 13. calor dos 44 aos 57. Gente, é uma vida isso. Precisa tratar, tá, gente? Precisa, tem várias ações que a gente pode estar fazendo. Ó, vou te dar uma ideia assim, ó. Hoje você pode procurar, por exemplo, um profissional da nutrição. Exatamente hoje, todos os profissionais de nutrição do Brasil, eles estão atendendo, tá online. É Então, assim, verdade. pega, começa. Você pode vir para o nosso método também do programa do Menopausa Feliz. É um começo para você se conhecer, entender o que está acontecendo. As Uhum. mulheres não falam sobre esse assunto entre mulheres. Eu lembro que na ocasião que eu tive a minha alteração hormonal, eu estava contando para uma amiga, e eu lembro que foi quando eu comecei a namorar, assim, pensar, nossa, eu vou fazer alguma coisa focada para as mulheres. Ela falou para mim assim, nossa, Cláudia, ela falou que interessante, porque assim, é tão difícil as mulheres comentarem sobre esse assunto. Eu não sei pra você, mas quando eu menstruei, eu tinha 11 anos. E assim, num primeiro momento, eu tive muita vergonha daquilo, né? Então a gente não Sim, falava entre amigas que tinha menstruado. E eu acredito que é basicamente o que acontece com o processo da menopausa. Então, quanto mais a gente tornar isso comum, quanto mais a gente entender que isso é uma fase, não é uma doença, melhor pra gente se livrar, principalmente da dependência de medicamentos. Então, melhor fica para a gente entender, melhor fica para a gente tomar uma ação diante daquilo, né? E resolver a causa do problema, é verdade. né? Você falou de alguma tintura, Cláudia, porque o Hotel Amicão tá falando o nome da tintura. Tá, eu falei, na verdade, eu falei de uma plantinha chamada Simicífuga racemosa. É um nome bem estranho, agora eu já consigo falar, tá? Você Tá, pode comprá-la como tintura, tá? Mas, assim, para ela ter um potencial de resolução mesmo, o ideal é que ela seja prescrita sobre fórmula, né? Então, você vai fazer a manipulação dessa fórmula. Mas você encontra hoje nas casas de produtos naturais de boa qualidade, você encontra em forma de tintura, tá? E ela ajuda tá. muito nessa questão do equilíbrio, tá? Uhum. A Edith já foi mais beneficiada, porque ela disse o seguinte: entrei na menopausa aos 42 anos e estou com 55. Não sinto calor, só insônia. Show, Tá tá? A melhor, né? insônia, mas a Já economizei insônia, olha só, tudo. a insônia, gente, ela é o começo de tudo. Porque a partir do momento que eu não durmo bem, pensa comigo, eu não durmo bem, legal. Então eu já não produzo uma quantidade adequada do hormôniozinho chamado melatonina, que ele não está envolvido só com Hum, sono, mas ele equilibra várias outras situações do nosso corpo. Quando eu acordo de manhã, que às vezes a mulher conseguiu dormir 1 hora, 2, né, ou vai fracionando, ela acorda irritada.
A mulher que está irritada, ela vai comer o que tiver na frente, ela não tem paciência para Também. fazer alguma coisa, sabe? Então, assim, começa um desequilíbrio, um efeito dominó. Então, insônia é uma coisa que a gente precisa resolver. Até aqui no meu perfil, eu tenho alguns posts falando sobre alguns passos para fazer a higiene do sono, o quanto ela é importante. Eu Sim. até estou desenhando aqui uma aula para entregar para as mulheres, falando sobre essa questão do sono, para elas entenderem que é ali que começa tudo. Então, assim, eu só tenho insônia, pode ser que é tão simples de resolver, em alguns casos, né? É um Sim. exercício de a gente ir se desligando, se desconectando, e o benefício que isso vai trazer para um todo, até para o processo de emagrecimento das mulheres depois do período da menopausa, é importante a qualidade do sono, extremamente importante, tá? Tá bom. A Miriam perguntou, não, a Miriam perguntou, estou tomando, ai, Cefmer, sei lá o que é isso. Eu não consigo ver, eu acho Não, aqui. mas tudo bem. Miriam, me perdoa. A Miriam é minha amiga. Ah, uma outra pergunta. Quais são as frutas que pode ajudar? Frutas que podem ajudar? Assim, ó, gente, dentro do nossa alimentação, pensando do ponto de vista dos peladinhos, né? A gente pode consumir todas as frutas, tá? Sem exagero, todas as frutas. Frutas, vamos pegar assim um exemplo de frutas que podem ajudar principalmente na relação do sono. Então, é a banana, é o abacaxi e o kiwi. Por quê? Eles têm a presença de fitomelatonina, tá? Então, eles induzem ao sono. Então é legal, por exemplo, assim, aquela mulher que às vezes está com dificuldade de dormir e que acaba indo beliscar alguma coisa na geladeira, né, lá na cozinha à noite, o que eu diria? Já coloca isso como um hábito, por exemplo, uma banana grelhadinha com um pouquinho só de canela, ou Uma então um abacaxi, delícia. dá uma grelhadinha com um pouquinho de canela, tá? Ou kiwi, ou então você pode pegar as 3 frutas, picar um pouquinho, fazer uma porçãozinha de uma xícara, e você pode até dar uma aquecida, porque tá à noite, que é alguma coisa mais quentinha. Então, essas 3 frutas para a mulher que está na menopausa, elas são extremamente importantes para induzir o sono. Outras frutas que eu recomendo são as frutas vermelhas, tá? As frutas vermelhas, elas são riquíssimas no que a gente chama de antocianinas, tá? Que são bem antioxidantes. Então, assim, para pele, para cabelo, para circulação, para vasodilatação, elas são poderosas, tá? E usem sempre a fruta de preferência. Ah, qual eu vou fazer um suco? Vez ou outra eu faço um suco, ok? Mas o ideal é a gente consumir a fruta. Então, eu diria assim, de bate-pronto, essas 3 frutas, junto com as frutas vermelhas, eu para a idade da menopausa, tá? Agora você aguçou minha curiosidade, mas por que não o suco? O suco não O é feito suco, da fruta? sim, mas principalmente quando você bate a fruta, você aquece, então você já perde parte das propriedades, né, vitaminas, minerais. Hum, E principalmente assim, se essa mulher, é que normalmente a mulher que entra no climatério, a mulher que entra na menopausa, ela tem um desequilíbrio na questão da glicose, no indicador da glicose. Então aumenta muito a insulina. Quando eu tomo o suco, eu tenho uma concentração maior da frutose dessa fruta e eu quebro as fibras que fazem com que a gente reduza a velocidade como o açúcar cai na corrente sanguínea. Então, entre eu consumir uma fruta e um suco de fruta, eu prefiro a fruta que tem a presença da entendi. fibra. Tá? Mas isso não significa que eu não possa tomar um suco. É muito melhor eu Claro, tomar um suco natural de fruta do que, de repente, eu comprar um de pacotinho achando que tô abafando, imagina. Não. né? Aí vai cair Então, naquilo que a gente falou, né? Mil isso, coisas junto com o industrializado. suco, né? A Márcia está Exatamente. perguntando se o café faz mal. Tá, olha que legal, olha que legal. Eu às vezes esqueço, sabe, Denise, do café, porque eu nunca tomei café na minha vida, tá? Não? Mas vamos lá, nunca. Eu perguntei até esse final de semana pra minha mãe por que eu nunca tomei café, né? Mas Ah, enfim, nunca tomei. Então eu sempre tenho que me concentrar. O café é estimulante, sim, tá? Mulheres, cafeína, tem mulheres que são mais sensíveis e mulheres que são menos. Então, mulheres que têm insônia, dificuldade para dormir, o café da tarde para noite, ele deveria ser retirado. Assim como os chás que têm muita cafeína. Então, o chá verde, o chá preto, o chá de hibisco, né? Que eles são estimulantes, tá? Mulheres que sentem os fogachos e tomam muito café, eu acredito que precisa ser correlacionado. Poxa, então hoje eu vou me manter tomando menos café. Sei lá, eu tomo 6 cafés, eu vou tomar 2. Vou ver como isso responde. Então, esse autoconhecimento, ele é muito importante, tá? Então, assim, café de forma geral, ele é estimulante, tá? O excesso do café. Então, se você toma 1, 2 cafés, ok.
E outra coisa interessante que eu costumo falar com as mulheres é o seguinte: você está em busca do café ou em busca do açúcar? Porque quando a gente está buscando o café só para ele ser um veículo do açúcar, aí é importante a gente notar o que, que eu preciso, é de açúcar ou é de café. E Sim, hoje mesmo eu postei verdade. um mix de especiarias que é muito interessante. As mulheres que tomam café com açúcar, quando elas querem desmamar, né, um desmame do açúcar, elas começam a utilizar essa preparação, então é com óleo de coco e algumas especiarias para colocar no café. Então, isso ajuda Uhum. bastante a gente desmamando do açúcar, tá? Mas o café é importante que a gente não tenha o excesso, e principalmente aquelas mulheres que são muito irritadas e que têm dificuldade para dormir à noite. Uhum. Tudo em equilíbrio, né, Denise? É, exatamente. Tudo em equilíbrio. A gente não precisa Tudo em tirar aquilo que a gente equilíbrio. gosta. É. Aqui, deixa eu ver. O que que é kefir da menopausa que o José... Ai, cadê? Sumiu. Hum. Ah, perdi. Mas estava escrito isso, fale sobre o kefir da menopausa. Eu nunca ouvi falar nisso. Ou kefir na menopausa, talvez seja isso Pode que ele ser queria que eu isso. falasse, né? É, eu não sei o que Gente, é assim, ó, isso. kefir, kombucha, kefir de água, kefir de leite, caspian, são tudo cepas do que a gente chama de probióticos. Probióticos são bichinhos do bem para fazer o nosso intestino Tá. funcionar bem, tá? E para nossa saúde como um todo, o intestino precisa funcionar. É o primeiro órgão que a gente coloca a ordem na casa, tá? Se ele não funciona, não adianta suplementar, não adianta comer bem, ele precisa funcionar. Então, Sim. é super legal a gente consumir o kefir, a kombucha, só que eu tenho que avaliar se eu não tenho nenhuma sensibilidade. É importante também a mulher observar se ela não tem, por exemplo, candidíase de repetição. Então, esses micro-organismos, essas bactériazinhas do bem, elas às vezes naquele momento não são benéficas. Então, a gente tem que Tá, avaliar para não consumir em grande quantidade, tá? tá. Mas são super bem-vindas essas cepas, esses alimentos probióticos. A Edith falou que café sem açúcar não faz mal. Depois você vai precisar, quando a nossa live ficar salva no IGTV, marcar aquele Tá? nome complicado da bendita tintura, porque eu Tá? não sei, todo mundo vai perguntar, você vai passar 3 dias repetindo. Então, Ai, gente, a Cláudia depois coloca lá o anoto lá, primeiro comentário, vai anoto lá. ser o nome. Tá Ó, tem bom. quem tome café sem açúcar. Isso tá bom, Tá hein? vendo? Aí tá ótimo. Sinto muito calorão, chego até a desmaiar. Nossa, é a Fabi. Tá? Fabi, isso é bem interessante, é um caso clínico, né? A gente precisa de um diagnóstico para saber o que está acontecendo. Junto a isso, você pode estar passando por um período de anemia, tá? Porque não é comum, tá? Esse relato não é comum. Os calorões trazerem um processo de desmaio. Então, assim, eu costumo dizer, gente, é muito importante a gente trabalhar associado a um profissional da saúde, um profissional médico, para que ele dê diagnóstico. O nutricionista, ele trata o diagnóstico médico. Então, isso é muito legal. A gente respeitar, às vezes vem alguns exames laboratoriais que eu consigo interpretar, mas diagnóstico médico, diagnóstico é com o médico. Da mesma forma como o médico não prescreve dieta, o nutricionista ele não pode dar um diagnóstico de algo que esteja acontecendo por sinais e sintomas e por exames de sangue, tá? Tá. Aqui houve uma pergunta interessante. Por que é que a barriga incha tanto na menopausa? Eu não tive isso também. Você vê como é individual, né? Como varia bastante os sintomas, né? Mas É, eu tive uma pessoa que teve esse relato e a gente foi investigar, era uma síndrome do intestino irritável, tá? Então, assim, mas eu sempre fui saudável, então o que que aconteceu no decorrer da vida inteira, né? A gente conseguiu entender de onde vinha. Então, isso é muito, aquilo que eu falei antes, o intestino funcionar é muito importante. Então, por que que tá com essa barriga inchada? Vamos correlacionar alguns alimentos que são mais comuns, vamos fazer um registro alimentar de 7 dias, retirando esses alimentos e vendo o que acontece. Eu estou constipada, eu sou uma pessoa que eu não vou ao banheiro, meu intestino é lento, eu vou uma vez na semana. Então, foca ali para resolver essa situação, uhum, tá? Foco total em funcionar intestino. tá. E é normal a mulher, ao invés de sentir calor, sentir frio na menopausa?
Pode sentir frio, uma alteração de temperatura, né? Então, Tá. assim, pode sentir frio. E o que que eu sugiro para essa mulher? Procurar o endocrinologista, fazer os examezinhos laboratoriais dela e principalmente ter uma atenção especial para a saúde tireoidiana. A glândula da tireoide, quando a gente está passando por um hipotireoidismo, pode ser um hipotireoidismo até subclínico, a gente tem uma característica de ter a temperatura mais baixa. Tá? Então, normalmente eles pedem para fazer uma tomada de temperatura basal quando acorda, faz um monitoramento da tireoide, porque às vezes, mesmo não dando algum resultado no exame, pode ser algum sinal e sintoma clínico. Então, para isso, o diagnóstico médico é bem importante, tá? Ah, tá. Olha, mais de uma pessoa está pedindo o nome do remédio para as articulações. Tá, não é remédio, tá, gente? Olha, bem importante que eu vou falar para vocês. Não é remédio, é um suplemento, é uma vitamina. E assim, de qualquer forma, eu sugiro que vocês peçam a prescrição, porque assim, a coenzima Q10, o nome dela, ela pode ter interação com outros medicamentos que vocês estejam tomando. Suponhamos que a mulher é hipertensa e toma uma medicação anticoagulante. A gente precisa, tá, ter essa orientação para que não tenha uma interação medicamentosa. E depois vocês tenham algum problema de saúde causado por esse consumo, tá? Mas se chama coenzima Q10. Tudo, gente, tudo a gente tem que avaliar. Não é um único suplemento que vai resolver nossa situação. Então, primeiro, diagnóstico clínico, né? Diagnóstico médico. Segundo, uma base alimentar bem feita, um cuidado com esse intestino. E aí a suplementação. Aí é lindo, gente. Aí fica a coisa mais linda. Fora isso, muitas pessoas acabam comprando essa suplementação, rasgando dinheiro. Não é isso que a gente quer, tá bom? É porque, na verdade, Cláudia, o que a gente tem que lembrar, nós brasileiros temos manias de prescrever remédios, se automedicar. Às vezes, o que faz bem para você não vai fazer bem para mim. Mesmo que seja fitoterápico, mesmo que seja, às vezes, até um alimento. Exatamente, exatamente. Então, precisa tomar muito cuidado com essas coisas. E, Cláudia, como a gente está com pouquíssimo tempo, e eu não quero deixar de falar, você está dando consulta online também? Tenho Você sim. está atendendo Mas assim, online também? Tá. tô. A princípio, assim, eu tenho hoje um programa chamado Programa Menopausa Feliz, tá? Que é um acompanhamento de 21 dias. Hoje eu estou me dedicando a atender as minhas alunas do Menopausa Feliz, tá? Então é o primeiro passo para você entender o que acontece, para você ter suporte, para você fazer um passo a passo de acompanhamento, tá? Esses 21 dias, eles são coletivos, a gente tem um grupo muito bacana e ao final a gente vê muitas mulheres relatando melhora de libido, melhora do sono, melhora da disposição, nível de energia, tem depoimentos maravilhosos. Então, assim, é o resgate. Às vezes você não precisa de nem algo tão específico, você precisa só resgatar algumas coisas que ficaram perdidas lá no passado e você já passa a se sentir muito melhor, tá? Tá certo. Eu queria falar isso, porque senão depois elas vão me perguntar. Então, eu tinha que falar isso. Ainda temos tempo. Temos. Deixa eu ver quer se ver? tem... A Maria perguntou assim, ó. Posso só ver aqui, ó? Pode. Ela perguntou assim, ó. Exercício físico ajuda nessa fase? Gente, exercício físico ajuda a vida inteira. Principalmente nas questões hormonais. Gente, atividade física que vocês amam, façam, sabe? Sem restrição, façam. Porque isso é uma liberação de endorfinas, uma liberação de serotonina. É muito lindo o que acontece com o nosso corpo com atividade física em dia. A gente se sente bem e melhor. Então, super façam, tá? A Clau está pedindo para falar sobre a libido. Nós já até falamos sobre isso. Nossa, isso dá uma live incrível, tá? Eu até anotei, acho que semana que vem. Porque, assim, já fiz e eu sei o quanto isso é delicado para as mulheres e a gente tem que tratar cada vez mais desse tema de uma forma bem natural, gente. Então, eu me comprometo. Parei para semana que vem. Ô, Cláudia, a gente tá com 1 minuto e 51 segundos só. Então, eu gostaria que você desse o seu recado, porque senão eles cortam e aí a gente nem se despede. Legal. Denise, para mim foi maravilhoso estar aqui, tá? Muito, muito obrigada por ter me escolhido para estar aqui com essas mulheres, tá? Muito feliz. Mulheres, é possível sim ter um período de menopausa feliz, tá?
Quem plantou essa ideia de que a menopausa não é benéfica, está muito errado e a gente pode fazer muito diferente. Eu tenho como provar isso para vocês, pelas centenas de mulheres que já passaram pelo meu atendimento, pelo meu acompanhamento. Então, assim, façam a melhor entrada para a maturidade, tá? Você é um exemplo de maturidade saudável, feliz, né? Obrigada. E de estar contribuindo com essas mulheres. É muito legal. Muito obrigada por eu estar aqui com você, Denise, de coração. Cláudia, nós que agradecemos. E, pessoal, sigam a Cláudia no Insta, porque ela tem umas dicas muito legais. E eu tenho uma dúvida rápida, vamos ver se dá tempo? Você falou para não usar cândida nos legumes, porque isso faz mal. Mas para Covid, o vinagre dá certo? Dá sim. Então. E vai Dá matar. sim. Então ficamos por aqui. Um beijo no coração. Olha, obrigada, tá? Um beijo grande, muito obrigada. Gente, vão lá no perfil da Cláudia, tem dicas incríveis todos os dias. E Cláudia, tá bonitinho o teu cabelo, hein?